por gentileza, aos pastores das demais congregações pertencentes a esta congregação. Deus seja louvado também pelas vossas vidas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a citação do evangelista Lucas, capítulo de número 7. Eu desejo principiar a leitura a partir do verso 11 e finalizar no verso 16. Glória a Deus. Enquanto você vai encontrando o texto sagrado, deixa eu compartilhar de um privilégio outorgado a nós outros. A Bíblia Sagrada, ela se constitui, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Bíblia Sagrada se constitui no único livro de que todas as vezes que nós ansiarmos em lê-lo, sempre faremos isso com o autor estando presente. Qual a diferença? Que qualquer literatura que você dispor na estante da sua sala, na cabeceira da sua cama, dificilmente, quase que é impossível, você a lerá diante de quem a escreveu. Só que você pegou a Bíblia, independente do dia e do horário, o autor se manifesta presente. Isso é bom demais. Glória a Deus. Se você encontrou, diga amém. Está escrito assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse Jesus ao jovem: eu te ordeno, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Só a leitura já é altamente abençoadora. Antes de você tomar o seu assento, deixa eu compartilhar um pouquinho do tema proposto a esta mensagem. Eu vou costurar 2 textos a este sermão, porque o tema proposto, a mensagem que o Senhor confiou a nós, colocou em meu coração, é as 3 ressurreições em seus 3 estágios da morte. Guarda isso. 3 ressurreições em 3 estágios da morte. A primeira é contida nos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas farão citação dos fatos ocorridos. Segunda ressurreição, em segundo estágio da morte, só o evangelista Lucas vai mencionar o fato. Já a terceira ressurreição, em seu terceiro estágio da morte, ela não está contida nos sinóticos. Ela é mencionada no 4º evangelho e sendo contada pelo evangelista João. Sendo assim, você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Antes de nós discorrermos o texto ora referido, eu gostaria de principiar esta mensagem, antes mesmo de falar da primeira ressurreição em seu primeiro estágio da morte, de falar sobre o contexto que a mesma está inserido. Eu gostaria de fazer um panorama muito breve, uma síntese bem rápida sobre o ministério terreno de Jesus. E isto para que nós venhamos nos situar nos tempos, nos fatos e na história bíblica. E por conseguinte, entendermos o que Deus quer falar conosco na noite deste dia. Jesus tinha 12 anos de idade
acompanhado de seus pais, Maria e José, e uma grande multidão que sobe de Nazaré para participar de uma das festas que compunha o calendário judaico, a saber, a festa da Páscoa, uma das grandes festas muito importante. Jesus, ele tinha 12 anos quando pela primeira vez ele sobe ao templo em Jerusalém, aonde está acontecendo esta tal festa. Imagina que caravanas, grupos saíam de seus lugares, de seus territórios, de suas cidades, pessoas de todas as partes do mundo para subirem a Jerusalém e participar desta festa que comumente acontecia dentro do templo. Uma festa que tinha uma duração de aproximadamente uma semana, 7 dias de ocasião festiva. Lucas, ele vai narrar para nós, no capítulo 2 do seu evangelho, um pouquinho desse fato ocorrido. E é interessante que Lucas narra mencionando sobre a família de Jesus e a caravana que vem com eles, dizendo o seguinte: terminado os dias de festas. Por quê? Existiam outros grupos que saíam de seus territórios, porém, permaneciam em Jerusalém somente um dia. Outros permaneciam 2 dias, outros 3 dias, e assim sucessivamente. Quando Lucas menciona Jesus e da sua família, ele narra dizendo o seguinte: terminado os dias de festas, ou seja, Jesus e a sua família permanecem os 7 dias em Jerusalém. Terminados os 7 dias, Maria e José e a vasta multidão, caravana que vem com eles, retornam para a sua cidade nativa. Jesus não retorna, ele permanece dentro do templo em Jerusalém. Primeiro dia, Maria e José não notam a ausência do menino, até porque, segundo o costume da época, era muito comum que os pais fossem à frente e as crianças, os filhos, viessem conjuntamente com a multidão. Então Maria e José estão despreocupados, acreditando que Jesus está infiltrado entre aqueles que estão retornando. Segundo dia, não notam a ausência de Jesus, mas já há uma preocupação a ponto de eles começarem a fazer uma busca apreensiva entre aqueles que retornam. Terceiro dia não encontram Jesus e decidem retornar para o templo em Jerusalém. E aonde Jesus estava? De que maneira que Jesus estava? Da mesma maneira que eles o haviam deixado. É interessante a narrativa de Lucas, no verso de número 46 e 47. E eu acho altamente relevante eu ressaltar isso nessa noite. Porque Jesus, ele tinha 12 anos de idade. Ele está se comportando como um talmidim, como um discípulo que nesta idade deveria ter toda a Torá decorada na ponta da língua. Imagina, Jesus, ele está se comportando, ou tendo um comportamento que ele não precisava se comportar dessa forma. Porque ele é a lei, ele é o Logos, ele é a palavra e ele é o verbo encarnado. Mas olha a posição que Lucas narra que Jesus está principalmente assentado, ouvindo e fazendo perguntas. Jesus, ele está entre os clérigos, entre os peritos, entre os entendidos e entre os doutores da lei. Ele não precisava ter essa atitude, mas ele está assentado, ouvindo e fazendo perguntas. Ele é a lei, ele é o Logos, ele é a palavra e ele é o verbo encarnado. Verso de número 47, quase que simultaneamente, a posição de Jesus parece inversa agora, porque Lucas narra dizendo que ele está de pé, respondendo pergunta e falando aos doutores. Qual que é a verdade aplicável? Que aos 12 anos de idade, Jesus está ensinando a nós outros, de que independente da tua idade, da tua posição, do teu status, se nós não tivermos a humildade de nos assentarmos para ouvir, em hipótese alguma teremos condições de nos levantar para falar. Vai haver um período de silêncio na vida de Jesus de 18 anos. 18 anos em que não há relato entre os evangelistas do que é que ele fez. Só que, segundo estudiosos, Jesus estava realizando missões. Eu também gosto de acreditar que ele estava exercendo a sua função de carpinteiro junto a seu pai José. 30 anos de idade, passam-se 18 anos, agora ele tem 30 anos de idade. E dali, dá-se início ao seu ministério público. Ele é encontrado
com essa idade, descendo as águas do Rio Jordão e sendo batizado pelo seu precursor, João Batista, dá início ao ministério público de Jesus, que teve uma duração de aproximadamente 3 anos e meio. Jesus, ele exerceu o ministério tríplice, preste atenção nisso, o ministério do ensino, o ministério da pregação e o ministério da cura. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus também curava. Só que Jesus nunca deixou sobrepujar a sua fama de curador, a sua fama de ensinador. O ministério da palavra sempre esteve acima da sua fama de curador, que percorria por toda a circunvizinhança. Isso me faz acreditar na seguinte verdade do Evangelho, que à medida em que a palavra de Deus está sendo ministrada, está sendo exposta, Deus, ele atinge, ele alcança a sua igreja, o seu povo, com curas e libertações. Porque na fluência do ministério de Jesus, à medida que a palavra ia sendo exposta, os enfermos se achegavam, ouviam e eram curados. Nós sairemos daqui nesta noite, pelo menos com 2 bênçãos, curados e libertos pelo poder da palavra. Por conta do seu terceiro ministério tornar-se tão evidente, cada vez mais ia se avolumando, engrossando as fileiras daqueles que o seguiam. Mas mediante a narrativa dos sinóticos, que multidão era essa que seguia Jesus? Mediante a narrativa dos evangelistas, é possível nós definirmos a multidão que seguia Jesus pelo menos em 3 classes, em 3 níveis de pessoas. Primeira classe de pessoas que compunham a multidão eram os chamados de necessitados. Pessoas que padeciam, sofriam, jaziam de algum tipo de mazela, de cólera, de doença, de enfermidade na carne. Essas pessoas eram trazidas a Jesus através de alguém. Quando elas não buscavam para si, elas buscavam para alguém que ficou em casa, que jazia numa situação de piora. Estrategicamente, elas ocupavam os primeiros lugares da multidão, na perspectiva de serem alcançadas pelo olhar desse bondoso homem. Era assim que elas chamavam Jesus, de bondoso homem. Haja vista que Jesus comia com os pecadores, que Jesus se assentava à mesa com eles, que Jesus se misturava com o povo, com os publicanos, com os pecadores. Jesus, ele parava a pregação, pegava a criança no colo. Jesus, ele foi aquele que andou com os pés no chão. Engraçado que o evangelho hoje, que nós estamos ouvindo, as mensagens que nós temos ouvindo, sendo disseminada nos púlpitos das igrejas, é que você tem que decolar, é que você tem que tirar o pé do chão. Mas com Jesus a gente encontra um Jesus que coloca o pé no chão e ainda te aconselha: siga-me, pegue a cruz e siga-me. Esse era o primeiro nível, a primeira classe. Os necessitados, pessoas que estavam ali porque queriam cura, porque queriam ser libertos, queriam alguma benesse de Jesus. Segunda classe era composta por um grupo um pouquinho mais elitizado. Porque esse grupo aqui, que compunha a segunda classe nessa multidão, eles frequentavam a sinagoga nos dias de sábado. E as reuniões que eram tidas nas sinagogas nos dias de sábado eram reuniões em que se liam as escrituras. E isso era feito pelos doutores da lei, pelos homens entendidos, pelos sábios. E quando elas pararam para ouvir Jesus, a reação dela, conforme dita pelos evangelistas, era de estarem perplexos, atônitos, pela maneira que Jesus expunha as escrituras. Porque os entendidos da lei era a mesma palavra. Só que os entendidos da lei, eles recitavam. Jesus não, Jesus as interpretava. Abre um parênteses para entender uma verdade dentro dessa verdade. O que mais impressiona Deus não é o quanto eu sei de Bíblia, não é o quanto eu leio a Bíblia, não é o quanto eu a interpreto, mas é a maneira que eu a vivencio, tomo ela para a minha vida prática. Fecha parênteses. Esse grupo aqui, ao ouvirem Jesus, ficaram espantados, ficaram atônitos. Por quê? Porque eles identificaram que da vida de Jesus existia graça e sabedoria. Percebe o apóstolo São Pedro? Ele vai encerrar o seu evangelho, ele vai encerrar a sua carta
escrevendo aos irmãos dispenseiros na Ásia, fazendo justamente essa recomendação à igreja de Deus. Qual? Cresçamos. Eu não sei qual que é a tua ambição. Em que você quer crescer? No que você quer crescer? Mas olha a recomendação de Deus para nós nessa noite. Cresçamos na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. A igreja não pode crescer só na graça. Por quê? Porque senão cairemos no fanatismo religioso. Seremos chamados de místicos e fanáticos. Vamos acreditar que a mudança de Deus na nossa vida vai vir por invencionices advinda de um evangelho híbrido sincrético que é o neopentecostal. A gente vai acreditar que uma vassoura ungida vai varrer os nossos problemas. A gente vai acreditar que uma toalha ungida vai resolver a nossa vida. Acredite. Graça e conhecimento. A igreja não pode crescer só em graça. Também não pode crescer só no conhecimento. Por quê? Porque senão cairemos no formalismo religioso. Hernandes Dias Lopes, ele sempre cita essa frase em muitos de seus sermões, dizendo que nós devemos ter luz na mente e fogo no coração. A mente não pode deixar de brilhar e o coração não pode estar aquecido. A recomendação é equilíbrio, graça e sabedoria. Não é só graça, não é só conhecimento, é graça e sabedoria. Isso foi identificado na vida de Jesus, na medida que ele exercia o seu primeiro e o seu segundo ministério, que era o da palavra, tanto do ensino quanto da pregação. E a terceira classe? A terceira classe era composta pelos grupos de seitas mais crescentes na época. Existiam muitos, mas os predominantes eram os saduceus e os fariseus. Essa gente não queria cura, não queria ouvir Jesus, estavam ali, no encalço, para identificar falha, pecado, delito, erro na vida de Jesus, porque não acreditavam que ele era o Cristo, apenas um agitador herege. Estavam ali para pegá-lo, a fim de que ele fosse preso ou morto. Essa era a multidão que seguia Jesus. Mediante a narrativa do sinótico, para nós entrarmos no contexto das ressurreições. Jesus operou milagres em 3 ordens. Primeira ordem de milagre que Jesus opera é exercendo poder, controle, domínio, majestade, soberania e grandeza sobre a natureza e a gravidade. Primeira ordem de milagres que Jesus ele opera é exercendo poder, o poder que Deus havia lhe dado nos céus e na terra, sobre a gravidade e sobre a natureza. Dentro dessa primeira ordem de milagres, os evangelistas vão deixar para nós escrito 9 milagres que Jesus realizou exercendo poder sobre natureza e gravidade. Dentro dessa primeira ordem de milagres, Jesus ele transforma água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Dentro dessa primeira ordem de milagres, Jesus ele provê 2 pescas maravilhosas aos seus discípulos. Uma se dá em águas rasas, outra se dá em águas profundas. Dentro dessa primeira ordem de milagres, Jesus multiplica por 2 vezes pães e peixes e alimenta 2 grandes e vastas multidões e ainda sobra. Dentro dessa primeira ordem de milagres, Jesus ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade, ele aquieta o mar bravio. Dentro dessa primeira ordem de milagres, Jesus ele olha para uma figueira, vê que nela não há fruto, a amaldiçoa para que nunca mais nasça fruto dela. E dentro dessa primeira ordem de milagres, Jesus faz com que uma moeda fosse extraída do ventre de um peixe e uma dívida fosse paga. Dentro dessa primeira ordem de milagres, eu preciso lhe dizer isso nessa noite, que ainda que as coisas pareçam estar desajustadas, deslocadas aos olhos humanos, há um Deus estritamente no controle de todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Segunda ordem de milagres. Jesus ele está demonstrando poder, controle, domínio, majestade, soberania e grandeza sobre as enfermidades e sobre os demônios ora existentes no corpo dos homens. Dentro dessa segunda ordem de milagres, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo,
Os cegos estão enxergando. Os paralíticos estão andando. Os coxos estão saltando. Demônios estão sendo expelidos, não só do corpo de homens, mas de território, de casas, de locais, de cidades. Dentro dessa segunda ordem de milagres, Jesus ele está curando uma enfermidade considerada superficial, uma febre. Aonde a gente subentende que um analgésico, ao ser medicado, vai acalmar. Um banho frio pode melhorar. Jesus ele está curando alguém que padece de uma febre, considerada uma enfermidade comum, até de alguém que já padece de uma enfermidade considerada crônica. 12 anos. Pensa que não, mas ele se preocupa com essa dor de cabeça que te incomoda todos os dias. Segunda ordem de milagres, ele cura uma dor de cabeça, de enxaqueca, de cefaleia, até alguém que padece de um câncer na cabeça. Terceira ordem de milagres. Ele está demonstrando o seu poder, o seu domínio, a sua grandeza, a sua majestade, destruindo, aniquilando o seu último inimigo, que é a morte. E para este milagre aqui, para esta ordem de milagre, os evangelistas narram para nós 3 ressurreições. Podem ter ocorrido outras? Creio que sim. Até porque o evangelista João ele vai desfechar o seu evangelho, capítulo 21, verso 25, dizendo: ele fez muitas coisas, das quais eu cuido. Só que nem todas foram contadas, das quais eu cuido, que se fossem ditas, o mundo não conteria a quantidade de livros para ser escritas. 3 ressurreições aconteceram de forma única e exclusiva. Primeiro estágio da morte, segundo estágio da morte, terceiro estágio da morte. Primeira ressurreição em seu primeiro estágio da morte. Jesus ele está pregando já o dia inteiro. Para quem prega sabe que uma hora de pregação equivale aproximadamente de 6 a 8 horas de trabalho braçal forçado. Jesus ele já vem pregando o dia inteiro, alimentando uma multidão. Não obstante a isso, ele termina de pregar, os seus discípulos o chamam de canto e dizem assim: nós não entendemos o que o Senhor disse. Pensa num povo, pensa num grupo que está com Jesus todos os dias, todos os momentos. E são os que menos entendem o que ele faz e o que ele fala. Deu para entender que a questão não é estar aqui todos os dias, mas é o dia que você vir, você absorver tudo aquilo que está sendo dito. Jesus explica para eles, dá uma aula em particular. Ele dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: entremos no barco e passemos para o outro lado da margem, ou passemos para o outro lado do lago. Os discípulos eram peritos no leito daquele mar da Galileia, até chegar nas regiões de Gerasa ou de Gadara. A ordem inicial foi: entremos e passemos. Isso indica o quê? Pluralidade. Jesus não disse entrem e vão. Ele disse entremos e passemos. Estou com vocês, vamos juntos. Só que ele entra no barco, cansado do jeito que estava, ele vai dormir. E essa é uma das passagens que comprovam a humanidade de Cristo. 100% homem. Como homem, cansado do jeito que estava, ele foi dormir. Mas como Deus? Salmos de número 121, a partir do verso 2. O guarda de Israel não tosqueneja. Eis que não dormirá aquele que te guarda. E porque ele não dorme, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Porque ele não dorme, ele guardará a tua alma de todo mal. Porque ele não dorme, ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Jesus disse: passemos. Imagina que os discípulos estão sendo submissos à sua voz e ordem. Eles estão entrando para onde Jesus queria que eles entrassem, barco. Eles estão indo para onde Jesus queria que eles fossem, do outro lado do mar. Resultado: tribulação. Eles estão no centro da vontade de Deus, submissos à ordem de Cristo. Consequência? Tempestade. A ordem foi: passemos. Passemos não é indicativo de viagem tranquila, sobretudo de chegada segura. Independente do que acontecer no percurso, chegaremos do outro lado. Porque evangelho é isso, não é? Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Evangelho é aquilo que o apóstolo São Paulo disse. Ele traz uma lista imensa, dizendo que nada nos poderá afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a tribulação, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a peste, nem a fome, nem mortandade, nem principado, nem coisa alguma semelhante a esta. Ele está no barco. Chegam as regiões de Gerasa. Jesus vai com um propósito específico. Aliás, 2. De libertar a vida de um homem que agora estava sendo escravizado pelos demônios, por legiões, possessões demoníacas. Consequentemente, deixar uma lição a essa cidade através da libertação deste homem. Lição esta que não foi aprendida. O homem foi liberto. Jesus cumpre o seu propósito de libertar a vida daquele homem e assim o faz. A lição deixada não foi aprendida pelos homens, porque a lição deixada foi mostrar aos homens aonde estava o coração deles. Os homens daquela cidade, em ver os porcos se despencando ladeira abaixo, ficaram altamente alvoroçados, irritados, a ponto de expulsarem Jesus dali. E Jesus está mostrando aos homens daquela cidade que animal é animal e gente é gente. Gente não é animal e animal não é gente. E todas as vezes que gente descaracteriza a gente é porque deixou de ser gente. E Jesus está mostrando que o coração dos homens daquela cidade estavam nas coisas e não nas pessoas. Porque os homens agora estão mais preocupados com os porcos do que com uma alma que agora fora liberta. Um homem que foi restituído, voltou ao convívio familiar, a ser reintegrado na sociedade. E os homens estão preocupados com os porcos. Coisas são para ser usadas, reusadas. Não presta, joga fora, compra outras. Pessoas não são descartáveis. Pessoas são para ser amadas, são para ser queridas, são para ser benquistas. Jesus faz o que devia ser feito. E ele vai embora porque ele só fica onde ele é bem recepcionado. Ele só fica onde ele é querido. Estão expulsando Jesus de lá. E de um lugar onde Jesus está sendo expulso, no outro ele está sendo muito bem recepcionado. A ponto de a multidão de Cafarnaum avistar o barco lá longe e afluir à beira da praia. Chegar antes de Jesus colocar os pés firmes em solo. E Jesus começa a servir esta multidão. Começa a pregar a este povo. E é neste cenário que surge um homem considerado arquichefe da sinagoga. O que competia ser um arquichefe da sinagoga? Alguém que estava sob a liderança, sob a supervisão, não só das sinagogas locais de Cafarnaum, mas também das circunvizinhas. O que competia ser um arquichefe da sinagoga? Estar sobre a liderança de 10 homens que cuidavam de manter a ordem nas reuniões nas sinagogas de quinta-feira, que eram feitas reuniões de oração, conjuntamente com obra social, e aos sábados reuniões em que se liam as escrituras. Esse homem é chamado de Jairo. Seu nome é Jairo. Não há muitos relatos sobre ele, mas juntando alguns relatos do que estudiosos falam sobre Jairo. Ele está vivenciando a sua pior crise, porque
É neste tempo, é nesta ocasião, que a sua menina de 12 anos de idade, 12 anos de idade, segundo a cultura antiga, ela deixava de ser menina e passava a ser mulher, atingia a maioridade. Então, com 12 anos, ela já tinha o direito de casar-se. Jairo já poderia estar se preocupando com o futuro da sua menina. Com 12 anos, ela está morrendo. É cometida de uma enfermidade letal que leva à morte. Nesta situação, contaram para Jairo a seguinte história que eu quero contar para você. Porque quando isso aconteceu, foi no início do ministério de Jesus, Jairo, ele não supervisionava a sinagoga ainda. E contaram a Jairo o seguinte, que Jesus entrou na sinagoga pela primeira vez. E isso foi num dia de sábado, dia em que se liam as escrituras. Fazia parte da mobília de toda a sinagoga 3 cadeiras. A cadeira da direita era sempre ocupada por um chefe representante da tribo de Levi, tribo de Judá ou tribo de Benjamim. Cadeira da esquerda era sempre ocupada por um chefe representante da sinagoga. Cadeira do meio nunca era ocupada, porque acreditavam que quem deveria ocupar aquela cadeira era o Messias esperado. Jesus procura os assentos do meio para trás, nunca os primeiros assentos. O arquichefe da sinagoga aquele dia concede para que Jesus fizesse a leitura. E ele vem se aproximando de uma outra mobília aonde residia os rolos dos profetas. Quando ele encontra o rolo do profeta messiânico, aquela parte que Isaías fala acerca dele, no capítulo 61, ele começa a ler diante de todos os presentes dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. É meu ungio para apregoar a abertura de prisão aos presos, para soltar os encarcerados, para alegrar os abatidos, para restaurar os contritos, para curar os enfermos, para levantar os caídos, para dizer o dia aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Interessante que ele termina de ler, e aonde é que ele assenta? Na cadeira do meio. Dizendo: hoje em mim cumpriu-se as escrituras. Causou alvoroço, mas serviu de consolo para a vida de Jairo, essa mensagem. Porque embora Jairo fosse alguém involucrado pela religiosidade, ele tem um posicionamento, porque ele sabe que o seu posicionamento de ir até Jesus, ele tem cadeira, tem estrela, tem status, tem poder, tem posição, mas o seu posicionamento de ir até Jesus vai refletir no estado de melhora da vida da sua filha. Deu para entender nesta noite? Que o teu posicionamento reflete na vida de alguém. Ele se desinvolucra da religiosidade ao ir ter com Jesus. Principalmente, a primeira coisa que Jairo faz não é pedir, é prostrar. Prostrar para um judeu não era apenas o envergar de um corpo, aonde a nuca ficava descoberta e a testa colada no chão, não. Prostrar para um judeu havia uma representatividade espiritual por trás de tal posicionamento físico. E o que significava prostrar para um judeu? Dependência, reconhecimento, obediência, submissão. Depois que ele se prostra, ele faz a sua prece, o seu rogo dizendo: Senhor, vai em casa, porque a minha menina está sofrendo horrivelmente. Eu te imploro, coloque as mãos sobre ela para que viva, ou em outras traduções, para que seja curada. Jesus, ele sabe quem Jairo é. O que custou Jairo ter tal posicionamento? Porque segundo a cultura antiga, a cultura judaica, alguém como Jairo só podia prostrar-se diante de alguém superior, inferior, semelhante nunca. Jairo está prostrando-se diante de Jesus, reconhecendo nele a autoridade divina. Jesus vai se desvencilhando da multidão para ir resolver a questão de Jairo, ir até a sua casa. Nisso que ele vai se desapegando da multidão, o segundo milagre interrompe o primeiro. Só fazendo um contraste entre essas duas histórias. A menina de Jairo tem 12 anos. A mulher do fluxo de sangue já padece há 12 anos. Jairo é alguém proeminente na sociedade que está inserido, tem nome. A mulher do fluxo de sangue não tem nome, é considerada anônima, a ponto de a Bíblia chamar ela de certa mulher ou uma mulher. A situação de Jairo era o imediato, tinha acabado de acontecer, da mulher do fluxo de sangue. Já perdurava há anos, era crônica. Segundo a medicina, uma enfermidade para ser crônica, basta passar
passar de 6 meses e não atingiu o tratamento específico. Ela já vinha padecendo há 12 anos. Sabe o que é interessante? Jesus vai atender o crônico. Sem ignorar aquilo que tinha acabado de acontecer. Ele atende as orações antigas e não deixa de ouvir aquela que você fez agora. O problema na casa de Jairo se agrava neste inteirinho. Saem da casa de Jairo os arautos da morte, os mensageiros da desgraça. Olha o nível de gente que estava dentro da casa de Jairo. Pessoas saem de lá, vêm ter com ele na multidão e diz-lhe: não incomodes mais o mestre. Como é que eles chamam Jesus? Como Jairo chama Jesus, segundo a tradução dos evangelistas? Senhor. Todos aqueles que chamaram Jesus de mestre é porque não quiseram compromisso, intimidade nem relacionamento. Lembra do jovem rico? Bom mestre. Olha o nível de gente que estava dentro da casa de Jairo. Pessoas que não queriam envolvimento, nem relacionamento, nem compromisso com esse Jesus. Jesus vai até a casa de Jairo. Mas antes de o problema ser resolvido lá, Jesus já começa a andar com Jairo aqui. Porque mais importante do que as benesses que ele nos dá é a presença dele conosco. Chega na casa de Jairo e olha com quem Jesus se depara. Pranteadores profissionais, mulheres carpinteiras, flautistas. Gente que foi pago para estar ali. Gente que fazia barulho, rasgava a roupa, uivava, batiam no peito, gritavam porque foram pagos para fazer barulho. Gente que estava expressando um sentimento involuntarioso. Um sentimento insincero. Estavam fazendo o que estavam fazendo não porque queriam fazer, mas porque foram pagos para fazer. Estavam chorando não porque queriam chorar, porque se condoíam com a dor da família, mas porque foram pagos para chorar. Numa ocasião fúnebre mais simples, era disponibilizado um flautista e 2 carpinteiras. Imagina, alguém na condição de Jairo, a casa dele estava cheia de gente. Jesus olha para esse povo que está chorando e diz assim: a menina não morre, ela dorme. Glória a Deus. Aí imagina que essa gente que está chorando começa a rir. Um riso zombeteiro de escárnio. A fala de Jesus é contundente e taxativa, a ponto de dizer a eles: saem daqui. Retiram-se já. Jesus estava expulsando da casa de Jairo quem ele não convidou para estar presente. E imagina que Jairo não conseguia mensurar o nível de gente, pela dor que ele estava sentindo. Ele não conseguiu mensurar o tipo de gente que estava rodeando. Mas ele chamou Jesus para ir na casa. E aí Jesus se encarrega de fazer algumas limpezas antes de realizar o milagre. Imagina, antes de um milagre ser feito lá dentro, existiam coisas lá dentro que precisavam ser expulsas. Jesus entra no quarto com Pedro, Tiago e João, os pais da menina. E em aramaico ele diz essas palavras: Talita cumi. Por que é que Jesus disse em aramaico e não em grego? Grego era o idioma comum na época. Mas ele diz essas palavras em aramaico, por quê? Aramaico era o idioma nativo, era a língua que se falava dentro daquela casa. Certamente, se Jesus dissesse em grego, poderia não entender. Então ele disse na linguagem que eles poderiam entender o que ele estava falando. Escuta isso. Deus nunca falará conosco de uma forma que nós não o entendamos. Ele nunca vai se reportar a nós de filósofo para lavadeira. É de filósofo para filósofo, de lavadeira para lavadeira e de pastor para ovelha. De uma maneira que nós entendamos a sua voz. Talita cumi, que traduzido é menininha. Ou filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Jesus está utilizando o mesmo termo que papai e mamãe utilizavam ao acordar ela de um sono natural. Mas agora, Jesus está ressuscitando ela da morte, como se
se estivesse acordando ela de um sono natural. Simples assim, sem fazer estardalhaço, sem fazer barulho, sem aglomeração. Simplesmente cutucando ela e dizendo: menininha, acorda. E ainda para ficar bem registrado, a maneira que ele está realizando o milagre, ele olha para os pais e diz: não conta para ninguém o que eu fiz. Logicamente que essa notícia se espalharia por todos os cantos, mas principalmente a ordem é: não conta para ninguém o que eu fiz. Vai chegar o tempo de testemunhar, vai chegar o tempo de testificar, vai chegar o tempo do culto, vai chegar o tempo da oportunidade. Mas a princípio ele está dizendo: não conta para ninguém o que eu fiz. Imediatamente a menina se levanta. Jesus olha para os pais dela. Interessante que a menina estava morta dentro da casa do pai. E isso me remete a dizer a seguinte verdade: tem muitos filhos mortos dentro da casa do pai. Comparado à membresia de Sardes, cuja fama é de uma igreja viva, cuja aparência é de uma igreja viva. As notícias que correm nas demais igrejas, como Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, é de que a igreja de Sardes é uma igreja viva. Mas esta é a opinião de outrem. Deus não tem opinião sobre nós. Porque toda opinião está baseada num pressuposto de ser ou não uma verdade. O que ele sabe de nós é porque ele nos conhece. O que ele sabe de você não é o que você posta em rede social. Porque em rede social todo mundo ora, todo mundo lê Bíblia, toda igreja é fantástica, todo pregador é bem sucedido, todo cantor é bombástico, todo cantor é top. Mas ele conhece e sabe quem somos. O estado em que nós estamos aqui nessa noite. Ele entra na igreja de Sardes, Jesus, e já inicia o seu diagnóstico dizendo: eu conheço as suas obras. Ele olha para os pais e diz assim: deem a ela de comer. Primeira razão porque Jesus disse: deem a ela de comer. Eu fiz o que devia ser feito. Eu fiz aquilo que o poder que o meu pai me deu para que fosse feito. Só que vocês, pais, mantêm o que eu fiz. Deem a ela de comer. A realização do feito é comigo, mas a manutenção do que foi realizado é com vocês. Segunda razão, porque Jesus disse: deem a ela de comer, porque quem está morto não come. Quem está vivo precisa comer. Quem está morto não reage, não tem reações, não esboça atitude. Quem está vivo faz todas essas coisas. Quem está vivo reage como quem vive. Escuta, 2 milagres estão acontecendo aqui. Primeiro, Jesus está dizendo aos pais: da morte para a vida é comigo. Só que da vida para o viver, ou da vida para a vivência, é com vocês. Da morte para a vida, lá na cruz do Calvário, ele te deu vida. Só que decidir viver a vida que Deus te deu é com você. Porque essa é considerada a primeira ressurreição no primeiro estágio da morte. Porque é o período em que Jesus se desvencilha da multidão e vai até a casa de Jairo ter com ele. Não dá um percurso de 24 horas. Segundo a medicina, um corpo após entrar no estado de óbito demora de 4 a 24 horas para se esfriar completamente. Não dado esse período, presume que o corpo desta menina ainda estava em estado quente. Guarda isso. A morte está sendo vencida em seu primeiro estágio, com o corpo em estado quente em um velório. Segunda ressurreição no segundo estágio da morte, o texto que lemos. Não vou me deter muito, mas só para que entendamos o contexto. Jesus estava em Cafarnaum
E o fato está acontecendo lá na cidade de Naim. Distância de Cafarnaum para Naim, 37 a 40 quilômetros aproximadamente. Se nós discorremos o texto lido, não vamos encontrar faísca, vestígios de fé na vida desta mulher, desta mãe, desta viúva agora. Não vamos encontrar. Não há fé nela. Também não há relatos de que ela pediu para que Jesus viesse. De que algum parente seu notificou a Jesus do que estava acontecendo. E nem morador nenhum da cidade de Naim, tampouco a multidão que a seguia. E haja vista que a multidão que vem acompanhando ela era grande demais. Grande era a multidão. Segundo o costume judaico da época, aonde o cortejo fúnebre passava, em reverência ao que estava acontecendo, as portas dos comércios precisavam ser baixadas e os donos precisavam seguir a multidão e cada vez mais ia se avolumando a multidão que seguia esta mulher. Todas as portas em que o cortejo fúnebre passava, era fechado. A porta que Jesus chega, porque é na porta que ele para o cortejo, não fecha. Essa porta, ele não deixa fechar. Até ali houve luto. Até ali houve choro. Até ali houve procissão. Até ali houve morto envolto em faixas. Até ali teve porta se fechando. Até ali teve gente gritando. Até ali teve gente uivando. Até ali teve gente fazendo barulho. Até ali teve velório. Mas a partir dali, quando Jesus chegou, não ia ter enterro. Ele para o cortejo fúnebre. E a exposição de Lucas ao fato mencionado é de que Jesus a vê, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela. Esse ver de Jesus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Jesus não estava vendo como a multidão que acompanhava ela estava vendo-a, mas Jesus está olhando para ela de dentro para fora, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela. A palavra compaixão significa se colocar no lugar de, se misturar com a dor de. Este milagre é o penúltimo e aponta para a cruz. Foi o penúltimo milagre que Jesus realizou antes da cruz do Calvário. Aí imagina, Jesus se coloca no lugar dela, ele se mistura com a dor dela, ele se compadece dela, a ponto de se ver pendurado na cruz do Calvário, Maria chorando aos pés da cruz, e ele dizendo à sua mãe: mãe, não chores, porque eu vou ressuscitar. Quais foram as únicas palavras que ele disse a essa mãe? Não chores. Tendo em vista de que toda aquela multidão que vem com ela não podia dar a ela esse tipo de consolo. O único consolo permitido, segundo a cultura, era: chora, vivencia o teu luto, vive a tua dor. Eu estou aqui para emprestar o meu ombro, mas chora. Porque segundo o costume, se alguém dissesse não chores, esse alguém deveria de ter o poder suficiente para devolver a vida ao menino de volta. Quando Jesus disse, não chores, aqueles que estavam levando o esquife entenderam aquilo como ordem. Parem. Não prossigam, não enterrem, não sigam adiante, porque eu vou ressuscitá-lo. Que levaria a Dentro dessa passagem nós encontramos dois grupos. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso. O grupo que vem com Jesus, grupo da festa e da alegria. O grupo que vem com esta mulher, grupo da tristeza e do luto. Só que não é visto apenas o encontro de dois grupos, mas o encontro de dois filhos únicos. Jesus, unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer. O filho desta mulher, único, morto, destinado a viver. Mas também não era um encontro só de dois filhos únicos. Era um encontro de dois inimigos. Jesus e a morte. A morte se opondo como inimigo de Jesus. Jesus se opondo como inimigo da morte. Jesus como inimigo da morte, destruindo a morte. A morte foi vencida em seu segundo estágio. Com o corpo em estado frio. Frio por quê? Já passou o período de 24 horas. Ele já estava sendo levado para fora para ser enterrado. Dado esse período, já tinha dado o período de 24 horas, porque ele ia ser enterrado. Corpo em estado frio. Em um pré-enterro. O silêncio da morte foi vencido em seu segundo estágio. O silêncio da morte está sendo vencido na tua vida.
O silêncio da morte está sendo vencido nos relacionamentos fracassados no seio da sua família. O silêncio da morte está sendo vencido nessa fraqueza espiritual que faz você não se aproximar de Deus da maneira que Ele tem requerido de ti. O silêncio da morte está sendo vencido no teu ministério, da tua chamada. O silêncio da morte está sendo vencido nessa enfermidade progressiva. O silêncio da morte está sendo vencido nesse casamento que está destruído. Acredite, Deus operará nesta noite, nos dando vida, independente do estágio de morte em que estiver. Aquele que se assentou na cadeira do meio está aqui nessa noite para te dar vida, para te curar, para te libertar, para te quebrar. Acabou o enterro, não chores. Terceiro estágio da morte. Finalizo agora. Não tem corpo quente. Não tem corpo frio. Tem um corpo em estado de putrefação. Decomposição, fedendo, cheirando mal, porque já é de 4 dias. O agravante? Que Jesus é amigo. Está fedendo, mas Jesus é amigo dele. Está morto, mas Jesus é amigo dele. Já é de 4 dias, mas Jesus é amigo. Porque o estado que nós estamos não altera o amor dele por nós. E ele é amigo. E ele vai vê-lo. Mas ele vai vê-lo não quando as irmãs queriam que ele viessem, mas quando ele acha que tem que vir. E o fato de ele não vir quando nós queremos que ele venha, não altera o poder que ele tem. Jesus nunca andou segundo a agenda da terra, sempre conforme a agenda de Deus, a agenda do céu. E na agenda do céu, na agenda de Deus, constava o seguinte: manda somente um recado para elas. Diga para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É um recado com 2 partes, mas tem gente que só quer entender uma parte. Entenda tudo que Deus está falando e poupe as tuas lágrimas e segura a tua ansiedade. Entenda o recado completo que ele está falando. Essa enfermidade não é para a morte. Primeira parte do recado. Elas entenderam muito bem. Jesus vai vir antes que Lázaro morra. Jesus vai curá-lo da enfermidade. Segunda parte do recado é para a manifestação da glória de Deus. Lázaro vai morrer, só que a morte não vai ter a palavra final, porque eu vou ressuscitá-lo. Mas elas guardaram para si a primeira parte. Ele vai vir e vai curá-lo da enfermidade. E nessa segunda parte do recado, na qual dizia para a manifestação da glória de Deus. Por que é que ele disse isso? Porque existia uma crença judaica, uma superstição religiosa, de que até o 3º dia a alma ficava rondando em volta do corpo morto, podendo a qualquer momento o corpo tornar a vida por si só. De sorte que o primeiro milagre que Jesus realizou de ressurreição foi milagre, foi. Mas isso poderia naturalmente ter acontecido. Segundo milagre, foi. Mas também poderia ter naturalmente acontecido. E o terceiro? Terceiro, não. Terceiro, acabou a crença judaica. Finda superstição religiosa. Passou o 3º dia, ele chega no quarto. Para frustrar as expectativas de todos que estavam guardando uma ressurreição natural do próprio corpo. Deu para entender que esse milagre aqui é para a manifestação da glória de Deus? Não foi simplesmente para abençoar Lázaro. Não foi simplesmente para conceder uma benesse ao abençoado. No caso, a Lázaro. Não foi só para isso.
foi para a manifestação da glória de Deus. Este milagre, ou melhor, todos os milagres que Jesus realizou, não foi um fim em si mesmo. Sempre houve um propósito. E o propósito maior era a manifestação da glória de Deus. Quando ele chega, e finalizo agora, com a permissão do pastor Douglas, tá certo? Coloca-se sobre os teus pés. Jesus, ele chega no 4º dia. Foram avisar as irmãs de que Jesus havia chegado. Marta vem e apanha Jesus do lado de fora da cidade. E do lado de fora ela começa a falar com ele, primeiro demonstrando um tipo de fé insuficiente, uma fé deficiente, dizendo assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma fé deficiente, mas expressa fé. Usando Jesus na pessoa do passado. Jesus revela-se a ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Parece-nos que Marta entra no campo da lógica, proferindo tais palavras. Jesus olha para Marta e diz assim: manda Maria vir cá. Marta vai até onde Maria está, num cômodo onde muitos judeus estão juntos, chorando, todos prostrados. Marta cochicha no ouvido de Maria e diz assim: o mestre está cá e te chama. As traduções dirão assim, que Maria se levanta e vai ter com ele. Já o termo no original grego traz a seguinte tradução: Maria pula e corre depressa. Ela ouve o chamado de Jesus, pula e corre. A maneira que Maria se posiciona ao ouvir o chamado de Jesus, do seu Senhor, desperta a vida de todos os judeus que estavam na mesma posição com ela, a ir ter com ela. Deu para entender que o meu posicionamento ao ouvir o chamado de Jesus faz com que outras pessoas reajam na mesma atitude que eu, ou tenham a mesma atitude que eu. Deu para entender? Que o teu posicionamento influencia. Se você voltar a buscar a Deus como você buscava, muitos buscarão da mesma forma. Se você se render ao chamado de Deus na tua vida, muitos outros farão isso. O teu posicionamento é influenciador na vida daqueles que estão ao teu redor. Ela vai até Jesus, dizendo as mesmas palavras de Marta, utilizando o mesmo termo, só que com um diferencial. Literalmente, e isso era significativo para qualquer judeu, Marta fala com Jesus de pé, literalmente. E Maria? Maria está assim, ó, prostrada. E prostrada aos seus pés, disse. O que significa isso? Olha o que Maria está dizendo a Jesus: Senhor, quando tu passou em casa, há um certo tempo atrás, a caminho de Jerusalém, o cenário lá em casa era de vida. Lázaro estava vivo, estava tudo bem, o cenário era de adoração. Eu me prostrei aos teus pés para te adorar, para te ouvir. O cenário agora não é de vida, é de morte. Já faz 4 dias que Lázaro está lá. Mas independente da situação, o meu posicionamento permanece o mesmo, na morte ou na vida, com a porta fechada ou com as portas abertas, curada ou com a enfermidade ainda sobre mim. Eu vou te adorar, eu vou me submeter, eu vou obedecer. Entendeu? A morte foi vencida em seu 3º estágio. Corpo em estado de decomposição está fedendo, exalando o odor da morte.
Mas o de Maria traz Jesus para dentro, para perto da onde estava o morto. E ele diz: Lázaro, sai para fora. Primeiro milagre. Desatai-o e deixai-o ir. Segundo milagre. Porque se não desatassem, Lázaro poderia morrer sufocado novamente. Primeiro milagre é com ele. Deixar de existir e querer viver é com você. Porque tem gente que parou de viver e existe. Existir é diferente de viver. Viver é o que eu faço com a minha existência. Deus tem vida para nós outros aqui. Independente do teu estágio, da tua situação, do cheiro que você está exalando, de vida ou de morte. Se o corpo está quente, se está frio, se já está em estado de decomposição, o Cristo que é a vida, ele se derrama sobre nós nesta noite, renovando a sua igreja, vivificando o seu corpo, trazendo saúde espiritual para a tua vida. Não só saúde espiritual, mas ele está trazendo nesta noite. O Espírito Santo de Deus me faz falar saúde mental. Ele está trazendo saúde física. Ele está operando de dentro para fora. Tem vida para a tua vida. Tem vida para a tua vida espiritual. Tem vida para a tua mente. E tem vida para o teu corpo. Recebe. Seja alcançada, menina. Porque ele está te dando uma ordem. Levanta. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Esta é a ordem. Volte a viver, volte a projetar, volte a sonhar, volte a orar. Avança. Olha minha canto, rebia cassia. Levanta, Elias, porque muito longa é a sua caminhada. Elias levanta, come, volta a dormir, mas tem a ordem do Senhor dizendo a ele a mesma coisa. Levanta, porque muito longa é a tua caminhada. Ele não desiste. Ainda que dentro da caverna você se esconda, ainda que debaixo de um zimbro você se abrigue, a ordem é levanta. Filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. O homem só está de pé quando primeiramente ele está de joelho. Levantar significa volte a se aproximar de Deus. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próximo de nós do que quando no princípio cremos. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Interessante que Paulo estava dizendo isso à igreja de Éfeso, denominada desperta-te dentro de nós. Cristo te esclarece. Se você tem coisa de alguém que está ao seu lado, faça isso. Voluntariedade, espontaneidade. Ante que eu nasci. Elevante, querido, como a raça. Ele me contou e quer. Tanto como no que até de pai eu te trouxe a caio terrenos. A tori me como tori que me como a ali meu para o camarraio até que para a raça. Ele está derramando
espíritos que estão dentro da tua casa, é que abre o que a vacina. Mortos, já há muito tempo, é que ato como aquele que a terra é você. Na qual você pediu, Senhor, visita, é que a dor e que nesta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo a você, estou eu ressuscitando, estou visitando aquele que está ausente por causa de você que veio, haverá vida. Estou daqui, tocando o coração, despertando a mente como você me pediu. Voltará a congregar e louvará o meu nome. Eu, o Senhor, o visito nesta noite. Espírito do Senhor, nesta noite, em cuja presença estamos, Pai, está aqui a tua igreja, o teu corpo, traze sobre nós, Pai, o avivamento genuíno, Pai. Não é o avivamento que nos faz pular, não é o avivamento que nos faz falar em línguas estranhas, mas é o avivamento, Pai, cujo termo significa voltar à vida, manter-se de pé, estar vivo. Traz o avivamento, Pai, sobre corpos que estão em decomposição nesta noite, pelo poder da tua palavra. Traz vida àquele que está morto, renova aquele que está fraco, fortalece aquele que está sem nenhum vigor nesta noite. Traz cura para a alma, cura para a mente. Toda depressão, opressão, toda síndrome seja repreendido nesta noite pelo poder desta palavra. Sentimentos adoecidos, todo ódio, todo rancor, gente que não perdoa, não abraça, não olha nos olhos, sara-nos nesta noite pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Toda enfermidade no corpo, seja ela onde for, dor de cabeça, nas pernas, na coluna, nos ossos, pressão arterial descontrolada, diabetes oscilante, todo câncer, todo tumor, todo caroço, todo nódulo, sai, em nome de Jesus, seja expelido, receba